Há uma tentativa, muitas vezes, de cessear a discussão, de tentar impedir ou desqualificar, o que fere, inclusive, o próprio regimento, porque tem que se tratar com urbanidade as pessoas que aqui estão e assegurar a função principal do parlamento, que é a discussão de ideias, para que a gente possa construir síntese. E as sínteses sempre são construídas quando se tem a liberdade do contraditório. E muitas vezes se tenta cessear e impedir que as pessoas possam expor o seu próprio raciocínio ou que possam contribuir, a partir do seu ponto de vista, com o processo de discussão desta casa. Então, portanto, é muito importante que nós possamos aqui estar analisando, de fato, qual é a intenção dessa proposição. Essa proposição não visa, de forma alguma, impedir as fragilidades ou os ataques de hackers no sistema. Aliás, contribui para as fragilidades, na medida em que você tenta descentralizar e impedir que se tenha uma instância de totalização, que essa instância de totalização ela também é uma instância recursal. O que se busca aqui é retroceder ao que já houve. Retroceder no processo localizado, fragilizado, onde você tinha, inclusive, o voto, que era o voto impresso, ou o voto onde as pessoas colocavam ali, era a sua opinião, que gerava uma série de fragilidades na sua apuração. O processo brasileiro ele foi se consolidando para retratar a vontade do povo brasileiro. Aliás, o Brasil lutou muito para que nós tivéssemos o direito para que pudéssemos ter o direito de eleger a presidência, quem ocupasse a presidência da República. O Brasil vivenciou anos de ditadura, onde se foi impedido que o povo pudesse expressar quem ele achava que teria as melhores condições para dirigir o próprio país. Ou seja, ou para dirigir as instâncias de gestão. Então, nós tivemos este próprio parlamento também fechado em determinados momentos. Nós tivemos salas escuras de tortura, que, por incrível que pareça, são defendidas por alguns que aqui ocupam o mandato parlamentar. Lembro muito do ex-presidente da República, hoje inelegível, acusado de diversos crimes, inclusive de roubar joias do Brasil, que dedicou o seu voto na discussão do impeachment de Dilma Rousseff, que a própria história constatou a injustiça deste impedimento, elogiar Ustra, um dos maiores torturadores que este Brasil vivenciou. Aliás, se tentou estender a bandeira nacional nas salas escuras de tortura. Então, portanto, o Brasil precisa, a cada dia que passa, cuidar de uma democracia que foi ameaçada inúmeras vezes e que teve uma ameaça concreta que se expressou no dia 8 de janeiro, com esta construção de tentar criar um caos no país para justificar uma intervenção militar que foi clamada e que foi pedida em frente aos quartéis brasileiros. Houve um estímulo porque as pessoas, duvidando do processo eleitoral, pudessem estar pedindo intervenção militar. Isso é história muito recente brasileira. E esta proposição ela vem na esteira da tentativa de descredibilizar o próprio Tribunal Superior Eleitoral, que não apura. O Tribunal Superior Eleitoral ele não apura os votos, ele apenas totaliza. A totalização não é apuração. A totalização é apenas a soma dos votos que foram apurados. E não há, e eu repito isso, não há nenhuma justificativa a partir da retirada de competências dos TRS pelo TSE que justifique essa proposição. Aliás, se você tem descentralizadas a totalização dos votos, você tem instâncias que favorecem o ataque de hackers.
Então, portanto, até do ponto de vista da cibersegurança, nós vamos ter uma fragilidade maior da segurança do processo eleitoral com esta proposição. Então, eu me pergunto muitas vezes a quem interessa elevar a insegurança no processo de totalização dos votos. E quem tem defendido que o processo eleitoral tem que ser rasgado e tem que ser desconsiderada a vontade popular. É o mesmo digital destes interessados em criar um caos, em desrespeitar o resultado eleitoral. Chegou-se ao cúmulo no Brasil do então presidente da República, hoje inelegível, chamar representantes de outros países para colocar em questionamento o processo eleitoral brasileiro. Colocar em questionamento as urnas eletrônicas, que disse bem o deputado Chico, e eu apenas repito, né, não foi questionado nessa última eleição. Não houve um único questionamento acerca do processo eleitoral neste ano de 2024. Não houve ninguém questionando, entrando com tambores ou fazendo manifestações em frente aos quartéis, pedindo intervenção militar contra o processo eleitoral. Não houve qualquer questionamento neste processo eleitoral, como também não houve em anos anteriores, exatamente em 2022, quando você teve, apesar da compra de votos, da utilização institucional, a estilo dos recursos públicos para tentar determinar o processo eleitoral, que foi a mesma postura do governador do estado de São Paulo, que utiliza-se da sua condição de governador, do acesso que tem e do poder que é conferido à condição de governador para tentar fazer associações ao candidato que não era apoiado por ele no dia exato das eleições. É um crime gravíssimo. É um crime gravíssimo que que tentam tornar como naturais. Tentam achar que é natural que haja uma depredação da sede dos três poderes, que haja o clamor por uma intervenção militar, que se tenha scripts e bulas para a construção de um golpe, para se desrespeitar o resultado das eleições. Isso não é natural. Isso fere o processo democrático. Esta proposição, que está baseada numa suposta retirada de atribuições do TRE para o TSE e que não corresponde à verdade. E se busca esse retrocesso como voto impresso. Aliás, é bom lembrar que no dia que esta casa estava discutindo a proposição de voto impresso, nós tínhamos os tanques desfilando em frente ao Congresso Nacional. Nada mais simbólico e nada mais literal do que a tentativa de utilizar as Forças Armadas contra o povo brasileiro e a sua deliberação e a sua vontade, que, aliás, é regida pela própria Constituição, que diz que todo poder emana do povo e, em nome dele, deve ser exercido. Então, se inventa uma proposição no caldo que se tentou construir para ter condições de invalidar eleições que o Brasil inteiro sabia que iriam optar por fechar um ciclo de uma lógica fascista, autocentrada, uma lógica de desprezo com a população na existência desse país, de negacionismo estrutural, se negando a própria realidade. A realidade não desaparece quando ela é negada, ela se impõe. Ela vai se impor sempre. Tentaram negar a gravidade da Covid-19, dizendo que ela iria provocar menos óbitos do que é o H1N1, ou de que não se deveriam usar as máscaras de proteção como instrumento não medicamentoso para a proteção da população, ou estimular as pessoas a que saíssem de casa, a que pudessem ser infectadas. É absolutamente inadmissível e pressupõe uma negação da própria realidade
que não a elimina, porque a realidade se impõe. E nós temos mais de 700 mil pessoas que deixaram de estar conosco em função da Covid-19, que foi dito que era uma gripezinha. E, para além disso, o que nós vimos foi o então presidente da República, hoje inelegível, fazer chacota com as pessoas que não tinham ar para respirar. Então, portanto, esta proposição, ela vem na mesma lógica de tentar descaracterizar, descredibilizar o processo eleitoral brasileiro para justificar uma tentativa violenta e uma tentativa de golpe na nossa nação. Nós tivemos esta construção efetivada. E essa construção, para esta construção, pressupunha desmoralizar e tentar questionar a lisura e a função do TSE, que eu vou repetir. Não retira atribuições dos tribunais regionais eleitorais e não apura votos, apenas totaliza. E vou repetir, se você tira a função do TSE, primeiro que você tira uma instância recursal, que é absolutamente fundamental. Segundo, que você deixa de forma pulverizada a totalização dos votos em cada um dos TREs e você possibilita ataques que questionam ou que vão fragilizar qualquer cibersegurança. Então, portanto, esta proposição, ela não tem como prosperar. Ela não deveria estar sendo apreciada por esta casa, porque ela não se sustenta, não tem fundamentação. Ela vem aliada ou agregada a tantas outras iniciativas de questionar o processo eleitoral para questionar o resultado das urnas, porque o processo eleitoral ele foi questionado em função do resultado das urnas, em função da vontade da própria população. Aliás, é bom lembrar que quando se teve as eleições parlamentares, no mesmo ano de 2022, também não houve questionamento acerca dela. Nenhum questionamento acerca do resultado ou do processo eleitoral que construiu a composição desta casa parlamentar. O que nós vimos foi que quando o povo brasileiro derrotou a experiência que lhe retirava o direito à própria vida, que lhe retirava o direito a políticas públicas de qualidade, que se apropriou do Estado para que o Estado não construísse ou não exercesse a sua função precípua, mas que se elegia à torto e à direita todo um processo de inimigos, um rol de inimigos internos, porque o fascismo precisa de inimigos internos, precisa de inimigos imaginários, precisa de estar sempre assolando o próprio ódio. Então, nós nunca vamos votar favoráveis a esta proposição. Nunca vamos votar numa proposição que não se justifica do ponto de vista de elevar a segurança do processo eleitoral, que tem no seu âmago, de forma muito explícita, o questionamento do próprio processo eleitoral, que busca atacar a função do TSE sem qualquer tipo de justificativa ou sem qualquer tipo de fundamentação, e que busca, portanto, retroceder no que o Brasil já superou. O Brasil tem um processo eleitoral que é reconhecido no mundo inteiro, pela sua agilidade, pela sua celeridade e pela sua segurança. Ele não pode, esse processo eleitoral, ser reconhecido apenas em função dos resultados eleitorais, apenas em função de quem foi eleito ou não foi eleito, como é a postura de quem defende esta proposição, que questiona o processo eleitoral quando o resultado deste processo eleitoral vai contra o que essas pessoas defendem, mas que não questiona ou que se cala no mutismo absolutamente concreto quando o resultado eleitoral está de acordo com as suas intenções. Nós temos que aceitar o processo eleitoral
democrático, aceitar o resultado das eleições de forma democrática, porque isso é fundamental para que nós possamos consolidar em um país de tantas casas grandes e senzalas, em um país de tanto estado de compadrio, que precisa fazer o luto desse estado de compadrio, nós precisamos consolidar a própria democracia como direito.